Começando hoje mais um episódio do nosso De Leve podcast. Seu espaço para falar de saúde, comportamento, autocuidado. E hoje estamos com um assunto super especial: empatia. Empatia é o poder de se colocar no lugar de outra pessoa. É olhar o próximo com visão gentil. Dar sem esperar em troca. Há quem diga que a empatia e a humanização têm o poder de transformar vidas. Será verdade? E é sobre isso que vamos falar aqui hoje com dois convidados super especiais. Alba Mendonça, apaixonada por esportes, representante da indústria farmacêutica. Seja bem-vinda, Alba. Obrigada, É um prazer ter Michele. você aqui. Obrigada pelo convite. Dr. Ali Marlins, cardiologista. Seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui. Prazer é nosso, Michele. Que bom, fico Aqui feliz. com você. Vamos começar falando um pouquinho do seu chamado. Como foi que veio esse chamado de cuidar? Foi desde criança? Veio depois? Como foi essa decisão? Eu acho que teve uma influência muito grande em casa. Meu pai era médico, né? E o nosso pai sempre é o ídolo maior nosso. E a gente tenta imitá-lo em tudo, né? Mas às vezes a imitação não é tão boa porque não é a vocação, né? E eu não só despertei, porque meu pai era um médico, por ser meu ídolo, não é nem bom falar muito, mas ele era muito humanista. Meu pai era capaz de prescrever uma medicação e a pessoa voltar a dizer que não pôde comprar o remédio, ele comprava o remédio. Então eu vi assistir muito isso, né? Mas eu sempre digo no consultório que a gente tem que entender que uma coisa é achar bonito, outra coisa é ter vocação. Eu acho lindo o direito, eu acho lindo a arquitetura, mas não tenho vocação nenhuma para isso. Então, às vezes, a gente se engana. E os pais, às vezes, cometem um erro. Meu filho, eu gostaria que meu filho fosse médico. Incentiva tanto ele para ser médico, que ele termina sendo médico sem vocação. Tem a mãe de um colega que disse outra vez, ele me disse que ela disse isso, uma pessoa sem instrução, mas ele, quando passou no vestibular, disse: meu filho, você não vai ter profissão, você vai ter uma vocação. E realmente a medicina, como tudo da área de saúde, por esse relacionamento humano, ela tem que ter muita vocação. Alba, 3 características marcantes suas: simpatia, elegância, simplicidade. Como é isso? Você é uma mulher muito bonita, mas o seu tratar o outro é um destaque. Isso é uma coisa que é sua, ou é uma coisa que você foi aprendendo, porque você também trabalha com vendas? Isso. Obrigada pelos elogios. Então, eu acho que a gente, como tudo na vida, a gente vai aprendendo e aprimorando, né? Então, assim, talvez eu já tenha nascido com algumas características, mas pela minha profissão, né? Por a gente ter que ter uma empatia, às vezes com o médico e com o paciente, a gente precisa ir com as secretárias também, né? Quando a gente chega no ambiente, na verdade, para trabalhar, para desenvolver o nosso trabalho. Então, eu acho que isso foi me desenvolvendo, né? O fato da minha profissão hoje, o que eu pratico no meu dia a dia, me desenvolveu para que eu tivesse mais empatia, mais simpatia, para que a gente consiga lidar melhor no dia a dia, porque não é fácil, né? Nem todo mundo tá sempre bem o tempo inteiro. E a gente encontra no meio do caminho algumas coisas ou algumas pessoas que não estão tão legais. Gentileza gera gentileza? Gera, com certeza. É a corrente do bem. É. Então, assim, muito importante a gente sempre levar essa simpatia, essa empatia, pra gente quebrar um pouquinho, às vezes, como eu te falei, né? O outro, às vezes, não tá tão bem naquele dia, de repente tá meio... E até com a sua gentileza, acaba melhorando o dia do outro, né? Ninguém sabe pelo que o outro tá passando, ninguém sabe, né, o que tá enfrentando. Então, assim, acho que é muito importante. E a minha profissão desenvolveu com que eu, hoje, fosse mais empática. A neurociência já acredita que 80% das saúdes são de origem emocional. É possível identificar isso no paciente, aquele paciente que precisa de um olhar diferenciado? É sim, hoje cada vez mais frequente. Cada vez mais frequente. Na nossa clínica, como cardiologista, aparecem muitos sintomas que a gente sabe que tem como extrato disso psicológico, né?
Então vem muita palpitação, muita dor no peito, né? E a gente sente que, e você tem que ter, vamos dizer assim, receber esses sintomas, essas queixas, com muito cuidado, porque às vezes você já sabe que não é, e diz, olha, fique tranquilo que isso aí não, você tem que ouvi-lo, ele tem que soltar tudo, você tem que aproveitar todo aquele momento dele, você não vai dizer logo que aquilo não é de coração, você vai ouvi-lo, ele vai dizer que a dor, você já sabe que a dor não tem característica de coração, você já sabe. Com o tempo, a gente já começa a ter até alguns macetes. Pergunta, aponte com o dedinho só onde é essa dor. Eles apontam para essa região aqui, eu já sei que não é coração. Apesar de estar perto dele. Geralmente é o fundo do estômago que distende e dá essa dor. Aí você começa a juntar as pedras, né? Mas aí você tem que ouvi-lo. Você não pode interrompê-lo. Ele tem que estar sempre aberto para tudo que você acolher tudo que ele fala. Você tem que superestimar tudo que ele fala. Tá? Então é possível. Hoje a gente sabe que muitas das queixas do consultório tem esse viés do emocional. E aí cada vez mais frequente, né? E eu ouço, infelizmente, ainda no consultório, alguns pacientes dizerem, doutor, eu fui para um colega seu que ele nem olhou para mim. Quanto menos ouvir, quanto mais ouvir. Tá? Então, isso é muito ruim. A gente, na medicina, tem uma matéria que nos ensina isso, né? A inspeção, né? A palpação, a escuta. Você tem que saber isso, senão você não dá diagnóstico. Mas a tecnologia avançou tanto que hoje a pessoa já vem com o exame para você. Eu vim aqui para o senhor olhar esse exame. Não, deixa eu ouvir a sua história, a história da sua família. Muita coisa. Doença cardiovascular tem muito a ver com a genética. Então, eu preciso saber da sua história. Né? Então, é muito importante isso, porque eu acho que o mais sagrado na medicina é a relação médico-paciente. Quando isso não existe, eu, infelizmente, tive talvez 2, 3 casos que eu pedi ao paciente para ir para outro colega, porque eu senti que ele não estava confiando em mim. Quando você perde essa confiança, nada resolve. Então, eu acho que 2 ou 3. Eu digo, olha, não fica, tem muitos colegas bons aqui em Maceió, cardiologista. Você vai para outro colega, porque você prescreve uma medicação, ele volta do mesmo jeito. Está tomando remédio? Não, não. Por quê? Não, porque o meu vizinho disse que esse remédio podia dar isso. Acabou-se. Se o seu Confiança. vizinho consegue convencê-lo de uma coisa, então não tem sentido. Então eu digo, olha, não tenho nenhum constrangimento. Digo, olha, fique tranquilo, aqui não há nenhum problema entre nós, agora o senhor vai para outro, a senhora vai para outro colega. Porque esse aqui é sagrado. Eu tenho confidências. Tem um paciente que passa 1 hora para falar que não está bem com o relacionamento em casa. O cara fala, você vai lá para o consultório do cardiologista. Tem um amigo meu que de vez em quando vai, ele passa um tempão lá comigo. Né? Porque a cardiologia, ela é muito ampla, o espectro é muito grande. Então, você tem que ter o paciente como um todo. É a Né? visão holística, né? Então, você tem que ter essa sensibilidade, né? Sensibilidade. E aquilo que você falou, que cortesia, como foi? Delicadeza atrás, né? É, Eu acho o gentileza gera seguinte, que gentileza. existe uma regra de ouro que eu, desde pequeno, que uso. Não fazer com o outro o que eu não gostaria que fizesse comigo. Isso Perfeito. desde pequeno. Eu brinco, eu digo a algumas pessoas, que até quando eu era jovem, que namorava, quando eu sentia que a moça estava se apegando demais e eu não estava, eu terminava. Para não deixar a coisa Respeito. avançar. Isso é desde pequeno que eu tenho isso. Então, quando o paciente entra no meu consultório, eu troco de cadeira. Eu Se vou para o lado de coloca no lá. lugar dele, né? Todos eles. Eu vou para o lado de lá. Como é que eu gostaria de ser recebido? Como era que eu gostaria, a atenção que eu gostaria de ser dispensada a mim. Né? Já fui com o Mendel. Quando era pequeno, tinha um problema alérgico, eu fui para Recife. E tinha um colega muito bom, fui indicado. Quando eu cheguei lá, o tratamento dele, eu não voltei mais. Olha, com um colega foi daquele jeito, imagine Imagino. com o outro, né? Verdade.
Alba, eu vou repetir aqui uma postagem que eu achei no seu Instagram. Doe sempre o seu melhor, a quem merecer e a quem não merecer também. Como assim? Então, no dia a dia, né? Como eu te falei, às vezes a gente encontra algumas pessoas que não merecem muito, não. A nossa simpatia e a Mas nossa aí empatia. é sobre você. É, exatamente. Até para que você consiga, de repente, quebrar essa barreira com o outro e conseguir desenvolver aí algum diálogo e algum trabalho com essa pessoa. Então, assim, se você já chega, né? Como eu te falei, a gente não sabe o que o outro também tá enfrentando, né? Então, às vezes eu chego em um lugar e não sou bem recebida. Acontece muito isso, né? E aí a gente vai quebrando o gelo, tentando. Algumas vezes a gente tem sucesso, outras não, nem sempre. Mas a gente vai ter que fazer sempre. Pelo menos no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha prática diária, funciona. Não é 100%, mas faz diferença, né? Então, assim, a gente tem que pensar mais sobre a gente do que sobre o outro. E no final das contas, é o que você dá é o que você recebe. É muito de a gente encontrar a barreira no nosso dia a dia com a primeira pessoa que a gente chega ali, a secretária já, né? Então, assim, se você for tratar ela do mesmo jeito que ela lhe trata, você não vai ganhar ela dessa vez, nem outra, nem outra, nem outra, sabe? Então, assim, isso dificulta o nosso trabalho, né? Então, quando você começa a praticar essa gentileza, independente de quem seja, independente de como ela te trata, né? Você consegue desenvolver um trabalho melhor ao longo do tempo. Vou citar o poeta, viu? Tá. Perdoe os feios, mas beleza é fundamental. Você acredita que a beleza ajuda a abrir caminhos? Algumas vezes, sim. Outras parecem uma barreira. Porque assusta às vezes. Assusta. Assusta e, às vezes, tem um certo preconceito, né? Como eu te falei, às vezes eu chego num lugar, sou super bem recebida, às vezes já olham com cara feia. É muito bonita demais. Exatamente. Existe julgamento, né? Sim. Sobre a beleza, então julgam despreparo, julgam falta de inteligência, julgam oportunidade, nem sempre é, né? Uma das minhas características é que eu sou muito determinada, então eu busco muito, eu vou muito atrás, então nada foi fácil, né? Então assim, a gente busca uma melhoria sempre. E se eu não fosse determinada, não seria minha beleza que estaria me levando para algum lugar. Na área que eu hoje trabalho, né? Na área que eu resolvi seguir carreira. Talvez se uma outra, de repente, eu fosse para uma outra área, talvez na mídia, isso me ajudasse e me abrisse portas pela questão da beleza, ou do físico, enfim. Mas hoje, no meu trabalho, na minha profissão, se eu não tiver um preparo, um estudo, e realmente saber me portar com as pessoas, conversar, dialogar, ter um embasamento teórico sobre os produtos que eu trabalho, para ter esse diálogo com o médico, eu não vou ganhar só pela beleza. Não. Né? E por que a cardiologia? Como foi essa paixão? Tem umas coisas interessantes. Meu pai era médico, mas ele nunca influenciou nas minhas decisões, nem para ser médico, nem quanto à especialidade. Mas ele era um clínico muito bom. Meu pai era um clínico excelente. E aí ele me dava sempre umas dicas assim. Meu filho, eu acho tão bonito cardiologia, sabe? Dava aquelas cantadazinhas, né? Mensagem subliminar. Mas a cardiologia me encantou por dois motivos. Primeiro, porque ela é muito ampla. A cardiologia, você tem que conhecer, ter a ideia de muitas coisas, de nefrologia, de endocrinologia, de gastroenterologia, enfim, e até de psiquiatria. Até de psiquiatria, né? Você tem que ter essa visão, ver o paciente como um todo. E a cardiologia me encantou por isso. Porque eu sempre, desde o início, a cirurgia, para mim, eu acho muito bonito, mas eu não tenho nenhuma. Mesmo porque a questão da relação médico-paciente, que eu primo muito, eu acho fantástico. Eu ouço de vez em quando, você foi médico do meu pai. Ele era louco por você. Eu digo, meu Deus, eu nem me lembro mais, né? Mas aquela relação ficou. É muito, muito bom isso Plantar para a mim, né? semente, né? A minha mãe era louca por você. O Nilton é muito gozador, meu filho, né? Aí outro dia uma paciente foi para ele e ele perguntou quem era o médico dela. Ele disse, é doutor Aliomar, eu amo aquele médico.
Isso vou dizer a minha mãe. Então, essa relação médico-paciente, a clínica, de um modo geral, cria. É você vir periodicamente, voltar e ter essa relação até familiar. Você termina sendo médico da família. Apesar de ser cardiologista, tem pessoas que eu sou médico da família. Quer ir para um pediatra, me procura saber quem é o pediatra. Enfim, você tem essa relação muito bonita que eu acho. Então, a cardiologia foi por isso, né? E outra coisa que me levou também à cardiologia, você depende muito também de professor, né? São as Então, inspirações. é inspiração. Então, eu tive professores na cardiologia que me convidava para eu ir para o plantão dele. Eu achava uma coisa assim tão honrosa, né? E eu ia para os plantões dele. Ele me convidava, não era eu que me auto-convidava, ele convidava. Então, e um grande professor, e um grande professor. Então, isso também tem uma influência muito grande. E você, quando está estudando na área de saúde, você tem matéria, tem disciplina que você se identifica tanto que os colegas dizem, rapaz, que nota foi essa tua? Porque todo mundo tirou, as notas foram ruins, né? Porque você tem facilidade, você se identifica com aquilo. E cardiologia, para mim, é fascinante. Em termos de semiologia, cardiologia você dá diagnóstico sem precisar de exame complementar, pela escuta, pela palpação, pela a história, né? A história é fundamental. O tipo de dor, o tipo de falta de ar, o tipo de tosse, quando é que ela acontece, a dor quando surge, o que é que passa, o que é que piora. Então, isso tudo vai juntando para você dar o diagnóstico. Isso é fascinante para mim, né? Como eu disse, muitas vezes chegam com o exame, eu digo, não, não quero ver o exame. Eu atendi essa semana um paciente que foi para ouvir a minha opinião. Já tinham encaminhado para uma situação. Aí eles veio com uma pilha assim de exame. Eu digo, não, eu vou ouvir de novo. Aí eu ouvi a história dele. A história dele, pessoal, ótima. A história familiar, ótima. O exame físico, ótimo. Eu disse, eu estou louco para ver esses exames, porque o seu exame é perfeito. Aí eu fui, ele tem um foramezinho oval, pévio, uma comunicaçãozinha Um que não houve, buraquinho. né? Ele não tem sintoma nenhum. Foi um achado. E vai para uma intervenção, que poderia até protelar um pouco, esperar um pouco, né? Mas ele vai colocar uma prótese. Não é nem cirurgia. Vai por via percutânea fechar um buraquinho, a passagem, né? Mas você vê, eu vi a história do cara, a história da família, o estilo de vida dele. Então era tudo favorável para ele ter um resultado bom. Eu digo, agora quero ver. Não tinha nada. O eco excelente. Tudo dele ótimo. Todos os exames dele ótimo. Agora essa malformação congênita. Pouquinho, sem repercussão. Porque podia ter repercussão para o pulmão. Mas nem isso ele tinha. O cara atleta, corre, faz, né? Então a história dele é extremamente favorável. E eu vou agora eu quero olhar os exames. Vamos ver os exames seus, né? E não tinha nada. É porque o que a gente vê hoje é o contrário. Você Então, chega no consultório, já vai olhar olha o os exame para exames, depois não colhe sua comentar. Eu não história. faço. É. Eu não faço Mas já porque houve momentos que repensou essa conduta? Porque, vamos supor, uma consulta humanizada é uma consulta demorada. Então, assim, o médico, ele pode ter uma consulta demorada, vai ganhar menos. Uma consulta humanizada, ele vai... não, quando uma consulta for rápida, ele vai ganhar mais, né? Uma consulta humanizada, teoricamente, ele vai atender menos. a gente tem a experiência vai ensinando a gente. Por exemplo, a cardiologia, né? Você pode, num consulta, você não sei tanto tempo, não. Chega um momento que você tem que demorar mais. Quando entra a parte emocional, Sim. você tem que demorar mais um pouquinho. Mas ela é muito objetiva. Você veio aqui por quê? Eu vim por isso, doutor, por essa dor. Ok? Você nasceu onde? É muito importante a origem dele. Né? Aí, tudo bem. Toma algum remédio? Tomo isso, isso e isso. Ok. Fuma? Não. Bebe? Não. Tem alguma atividade física? Tenho. Você vai juntando. É rápido. Na sua família, do lado do seu pai, do lado da sua mãe, teve alguma morte súbita? Não. Teve, doutor. Uma tia, meu pai e tal. Isso já é um elemento importantíssimo para a gente. O último exame seu de sangue
Tinha diabetes, colesterol, tal. Não. Aí você já tem quase tudo rápido. Agora tem coisa que você tem que parar, né? Para ouvir. Por exemplo, a pessoa vem com a doença, uma válvula com problema. Você tem que voltar lá para trás para ver se ele teve doença reumática. Se aquela alteração da válvula é reumática ou não. Então você tem que voltar. Doutor, não me lembro, não. Aí você tem que começar a fazer outras perguntas para chegar A lá. importância do ouvir. Então, essa história do curto espaço de tempo depende da objetividade do que você faz. É E depois, relativo, e depois palpar. Isso é muito importante. Você tem que pegar no doente. O poder do Você tem que toque, né? sentir. Sentir. É. Você tem que tocar, você tem que escutar os detalhes da ausculta cardíaca, do pulmão, das carótidas. Você tem que ver isso. Isso é de rotina que eu faço, né? Então, tem coisa que você vê que é cervical. Aí você não é cardiologista, por que você vai ver isso? Eu mando levantar, se tiver com a roupinha, tirar, para eu ver isso aqui como é que tá. Você olha que tá bem assim. Ele diz que está inchado, que é o músculo contraído, né? Então, por aí você dá o diagnóstico. Tensão né? muscular. Tensão muscular. Você chega apavorado. Uma dor que adormece o braço mesmo, minha querida. Uma dor no peito que vai para o braço e adormece, pensa logo em coronária, pensa logo em coisa assim. Então, é fundamental a gente ter essa... E essa história do tempo, eu outro dia atendi uma pessoa no SUS e ela disse, o senhor tem consultório fora daqui? Eu digo, tenho. Eu disse, meu Deus, se eu atendo desse jeito, eu imagino no consultório. Eu disse, é do mesmo jeito, minha querida. É do mesmo jeito. Eu sou médico, não sou artista, não sou ator, né? Porque tem um colega que trabalha aqui com o senhor, que eu fui lá no consultório, totalmente diferente. Então a gente não consegue fazer isso. Quando você faz a coisa por amor, que você gosta de fazer, você sente prazer de fazer aquilo, você não pode ser diferente aqui e ali. É verdade. Trabalhe por não- amor e não precisará não trabalhar tem, nenhum não tem dia. como, né? Quando isso acontece, você vê que está no caminho errado. O seu local não é esse. Procure outro, para você se sentir feliz. Eu digo sempre no meu consultório que o conceito de saúde não é só a ausência de doença, é o bem-estar físico, mental e social. Quando você tem esses três, outro dia uma senhora disse, doutor, eu não consigo, academia, essas coisas eu não faço. Agora eu gosto muito de dançar. Eu digo, ótimo. Perfeito. Está com os três em um. Tá Faz tudo atividade lá. física ali, dançando, forrozinho. Tá feliz da vida, o maior prazer com o companheiro. E tá no meio. Os amigos, o lugar, então ele está fazendo 3 em 1. Isso é saúde. Quando você está sem um pé desse, não está com saúde. Eu, às vezes, prescrevo um remédio e o pessoal, eu digo, olha, eu vou passar só um remédio para vocês. Qual é? MEV. Mudança de estilo de vida. Aí, outro dia eu estava atendendo uma senhora e quando sai do consultório eu levo sempre até a porta, né? Aí o marido acompanhou. Se eu queria agradecer muito o senhor, doutor. Aí eu pensei que era pela consulta da mulher. Por que, meu amigo? Isso porque o senhor fez eu mudar a minha vida. Eu não conhecia o cara. Ele era todo cheinho, estava esguio. Eu estou com alimentação. Graças ao MEV. Mudei, graças ao MEV. Graças ao MEV. Estou agora fazendo aquelas percursos grandes de bicicleta. Agora é uma mania e tal. Eu digo, essa uma nova cachaça é vida. boa. Essa O vício cachaça é é bom, boa. né? E aí o cara mudou. Eu tinha pressão alta, não tenho mais. Meu colesterol não tá mais. Controlei tudo que tinha, bioquimicamente falando. Estou ótimo. Eu olhei e não conhecia ele. Não reconheci. Com MEV. Com MEV. Quando ele disse MEV, aí eu já sabia. Já sabia. Muito bem. Coisa Alba, boa. natação, GR, balé, jazz, sapateado, crossfit. O esporte te ajuda a ser mais leve? Ajuda? Com certeza. Começar o dia, né? Praticando atividade física que eu amo. Faz o meu dia render muito mais, ser muito mais leve, muito mais feliz. Muda realmente o meu humor diário, a minha disposição para trabalhar, para tudo. Assim, realmente faz parte da minha vida. Na verdade, eu cresci, como eu falei, né?
fazendo atividade física. Inicialmente, minha mãe me orientou, né? Questão da natação, balé, jazz. E conforme eu fui crescendo, eu fui procurando onde a gente se identifica, né? E encontrei no CrossFit um esporte que eu amo, né? Mas arrisco uma corridinha, arrisco uma natação de vez em quando. Mas, assim, me esforço diariamente para ir, todos os dias, cedinho, para assim, porque eu sei que realmente vai melhorar o meu dia, o meu desempenho, o meu humor, tudo. É como o doutor mesmo falou, né? Às vezes só o estilo de vida faz com que a gente tenha mais saúde, mais disposição e melhore muita coisa na nossa vida, né? Pessoas que, como ele falou, mais cheinhas, com um histórico, né? Hipertensão, às vezes os exames alterados, com a atividade física muda tudo, né? Então, assim, para mim é vida, enfim, é rotina, Realização. realização diária. Profissional casca grossa, eu já ouvi muito isso. Não, eu me tornei assim como uma defesa para não sofrer, para quando perder um paciente não sofrer. Então eu prefiro ser mais reservado, porque aí eu não me envolvo com o paciente. Então existe essa teoria do profissional casca grossa. Qual a sua opinião? Eu sou casca fina. Casca fina. Gostei. Eu sou casca Muito fina. bom. Eu até, na maneira de eu dizer uma coisa que não é bom, o prognóstico, procuro ser o melhor possível. Por exemplo, eu pego doente assim gravíssimo. Doutor, eu digo, não, a gente vai melhorar sim, nós vamos trabalhar, você e eu, nós dois, vamos trabalhar para a gente melhorar, tá? Você vai ser obediente, eu vou dizer o que é que a gente vai fazer. Nunca dizer, ih, rapaz, você está muito mal. Você tenha cuidado, porque E desse jeito, acontece. até a abordagem que eu tenho com o tabagista é diferente. Eu não vou agredindo ele, eu vou pelo contrário. Dizer, olha, eu tenho o maior respeito, maior caridade com vocês, porque eu sei o que é, eu fui tabagista, pouco tempo, mas fui. Então eu sei como É o é, vício. eu sei como é difícil essa dependência. A gente sabe que o grande dependente da nicotina, ele é pior do que maconha, do que cocaína, e pior do que todo. O grande dependente. Sim. Aquele que acorda já vai correr atrás. Então, eu tenho maior caridade, maior respeito, e de que nós vamos conseguir uma bupropiona, né? A gente vai fazer, mas eu vou lhe ajudar, você vai também me ajudar. E nós vamos vencer, tá? Nós vamos vencer. Se colocar A junto ao melhor paciente, notícia né? que eu tenho no meu consultório é quando o paciente volta e diz, doutor, deixei de fumar. Para mim é uma das melhores notícias que eu tenho. Para mim não tem preço. Eu digo sempre que, eu digo aos meus pacientes, eu digo, olha, a minha profissão é consulta, você vai pagar é o meu trabalho. Agora não tem dinheiro no mundo que pague. Você chegar, como há 15 dias atrás, chegou para mim que faz regularmente check-up. E, muito bem, todos os resultados. Mas esse último, o Newton, observou uma área de hipocontratilidade no coração. Aí me chamou. Disse, meu pai, Pouco contraída. o meu pai, o Calixto não tinha isso não estava... Aí fui ver, ele estava com obstrução severa, artéria importantíssima, quer dizer, ele podia morrer a qualquer hora. Né? Então, isso para mim não tem preço, não tem, para mim a maior fortuna, eu digo a vocês com sinceridade, quando a gente consegue, eu digo sempre, aí eu vou para o lado espiritual, eu digo que tudo que acontece no meu consultório não sou eu, é obra Divina. de outro, né? É obra de Deus. Então eu digo o seguinte, que até as palavras que eu falo, doutor, se eu melhorei tanto depois que o senhor conversou comigo, eu digo, você acha que fui eu que falei? Eu peço muito para ele me usar. Todo santo dia eu peço isso. De manhã, logo cedo. Me use. Abra os caminhos. Doutor, a minha irmã, e disse que o senhor é isso, meu cunhado, diga a eles que rezem por mim. Eu sou humano. Errar, todo mundo erra. É verdade. Então diga que rezem por mim. Né? Porque é aquela história, né? A gente, quem não falha, né? Quem não erra nessa vida, né? Então peço a ele muito para me usar. Abrir os caminhos, né? E tem diagnóstico que a gente vê que a gente não é humano, não. Tem Hoje a umas coisas que a medicina, gente... ela é considerada uma profissão altamente rentável. Então a gente vê assim muito em grupo de amigos, vai ser médico, eu vou fazer uma poupança para Oh, ele meu fazer Deus. medicina. Existe um bom profissional sem vocação, você acredita? Não acredito, não. Não acredito.
Eu ouço muito no consultório, meus pacientes chegam, doutor, meu médico é ótimo. É maravilhoso. Agora é um cavalo. Eu digo, então não é bom. Você não pode fazer isso. Ele é estúpido, ele é grosseiro. Agora ele é ótimo. É que ele é ótimo. Né? Você tem que ter naquele médico toda a confiança e depositar nele tudo. Tem uns que me perguntam coisa que não tem nada a ver com medicina. Né? Porque eles têm essa confiança. Eles dizem, eu vou para o fulano por isso, porque eu acredito, né? Outro dia eu atendi um caso tão interessante. Um rapaz chegou com a mãe. A mãe não dava uma palavra. E aquela coisa. E eu perguntei, meu filho, ela tem isso? Não. Aí eu comecei a provocar. Não tem. Aí eu disse, tem alguma receita? Quando ele me mostrou, era uma receita psiquiátrica. Era aquela bateria que se usa no tratamento psiquiátrico. Eu disse, meu irmão, isso não é para mim, não. Eu disse ao filho, com calma. Isso é para outro colega. Por que você veio para mim? Disse, não, porque o meu primo disse que veio para o senhor com uma depressão, ficou bom. A outra tia não sei o quê. Quer dizer, você ouve, porque tem depressões leves. Eu aprendi com meus colegas psiquiatras. Eu fui para um encontro com psiquiatras, eu achei fantástico, era para falar sobre pânico. E eu conhecia os fármacos, mas não tinha experiência. Quando você vê dois colegas com muita experiência, hoje eu faço direto, nos pequenos casos. Tem casos que não dá. Você tem que passar a bola para o colega. Mas tem uns que você trata. Né? Você volta a pessoa, volta outra pessoa, o humor muda totalmente. Você vê outra pessoa. Quando volta, entra com outro aspecto. Né? Então, a gente, às vezes, tem que usar também dessas coisas, porque ele confia muito em você. Se ele puder não ir para outro colega, ele quer fazer tudo com você. Ele quer que você seja o gasto dele. Você tem que saber um pouquinho, né? Você tem que saber. Então, eu sou muito curioso, que é uma coisa muito importante na medicina, é a curiosidade. E assim, Então, eu acho que essa questão da especialidade, eu acho que temos que ter cuidado com isso. Hoje é muito, não, o médico é de mão. Aquele é de pé. Coração, fígado. E muitas vezes esse acolhimento deixa tanto a desejar que você não consegue perceber no seu paciente que ali não era fígado, né? Não era coração, era um refluxo. Você tem que ter esse cuidado. Isso é muito da vocação que ele mesmo falou, né? Porque quem às vezes vai sem essa vocação, talvez vai bem afunilado, quando você falou. Bem para o segmento que ele tá ali trabalhando. Ele não tem interesse em entrar em outras áreas. Quando o médico tem essa vocação e a especialidade, ela engloba outras áreas, e você acaba se dedicando ao seu paciente como um todo, né? Porque, veja, como o doutor Leomar falou, às vezes o paciente vai para ele, não necessariamente é do coração, mas ele tá ali. Se ele não trata, vamos dizer, esse paciente, talvez ele nem procure um especialista do outro segmento, né? Então, ele como um médico que tem essa habilidade de tratar algumas outras áreas, claro, não todas, né? Em alguns casos ele precisa encaminhar, mas ele podendo dar esse paciente essa visão global dele como um ser humano inteiro, como um todo, não só coração, faz toda a diferença. Verdade. Tem um livro muito interessante, quem tiver a oportunidade de ler, que fala da vida de Madre Teresa de Calcutá. Tem uma citação fantástica do livro, que a Madre Teresa começou a ficar muito conhecida pelo trabalho dela com paciente de hanseníase, né? Que era lepra. Sim. E ela começou a ficar e os repórteres queriam conversar com ela, até que ela aceitou. E um repórter da BBC de Londres pediu para ir encontrar, ela marcou hora com ele. Só que ele chegou um pouco antes. Ele chegou um pouco antes e ela estava dando banho em um paciente em hanseníase, um leproso, e ele já estava no estágio mais terminal, já estava com a orelha, né, assim, o rosto mais desfigurado e já cheirava mal. E quando ele chegou e avisaram a ela, e ela disse, não, manda ele entrar, manda o repórter ele entrar. Quando ele entrou, que viu ela dando banho naquele leproso, naquele estado, ele passou mal, começou a vomitar, precisou se recompor para fazer a cirurgia. Quando ela foi encontrar com ele, aí ele disse, Madre, eu tô aqui arrasado. Eu não faria isso por $1 milhão. Aí ela disse, não. Aí ele, não. Ela disse, eu também não. Aí ele, mas eu acabei de ver a senhora fazendo. Aí ela, por amor. Por amor, sim. Por $1 milhão, não. Então, assim, aí vem a vocação. Se você não ama o que você faz, como é difícil.
E como vivenciar isso todos os dias sem desanimar? Eu sempre pergunto aos meus pacientes quando eu sinto que é uma coisa que eu pergunto é o ambiente de trabalho. Porque Sim, tem duas, vamos dizer assim, dois ambientes que você tem que estar muito bem. É a sua casa e o seu trabalho, que é a sua vida. A sua verdade. vida está ali, né? Então, às vezes, quando eu sinto, eu pergunto, me diga uma coisa, quando vocês chegam no domingo, que houve aquela música de despedida do Fantástico, você fica bem? Eu fico lembrando que da segunda-feira que eu vou para aquele lugar. Então, eu, sinceramente, no domingo eu fico doido que chega a segunda. Aquilo que eu falei. Eu, no meu ambiente, na minha praia, é o lugar melhor do mundo. Por isso que o pessoal diz, "Senhor, é uma calma tão grande, doutor, uma paz tão grande. Eu vou andar comigo na Fernandes Lima. Não é isso, né? É porque aqui eu estou no ambiente que eu mais amo. Então, o doente que eu atendo no primeiro é igualzinho o último, depois de 8 horas. Igualzinho, cansado, mas com o mesmo prazer que eu tenho. Porque é a vocação. A vocação é isso. Não adianta. E tem coisas que você tem que ter vocação mesmo. Médico, militar, pastor, padre, que lida com o outro. Sem isso, é muito difícil. E em Harvard tem uma chama Faculdade da Felicidade. E saiu um estudo recente dizendo que se você der 9 abraços por dia, 9 abraços sinceros, você nunca iria ter depressão. Eu achei muito interessante esse estudo. Você vê o poder do toque, o poder do Dou aconchego. Porque às direto. vezes um sorriso que você dá para alguém, uma pessoa que Já muda passou, o dia você dela. muda o dia daquela pessoa. É. Isso é muito interessante. E agora eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu contei essa história para Rafa, antes de vir para cá. Contei durante a semana e eu queria muito te trazer aqui, porque uma vez, você não vai lembrar disso, tem muitos anos. Eu me formei, entrei na faculdade com 17, me formei com 22. Então, quando eu me formei, eu tinha muitas dúvidas, assim, em relação à conduta, em relação à área, né? Trabalhei com neurologia, trabalhei com criança, e vem aquelas dúvidas do relacionamento de saúde. E uma vez a gente estava conversando, o senhor estava conversando com o meu sogro, e eu só ouvindo, né? Eu gosto muito de ouvir. E o meu sogro falou assim: Alioma, é difícil sua profissão, porque você tem muitos pacientes e para saber a melhor conduta é muito difícil. Aí você disse assim: Wilson, eu olho para o paciente e penso: o que eu faria se fosse uma pessoa da minha família? O que eu faria se fosse o meu pai? Aí eu não tenho como errar. O exercício eu faço diariamente. Eu atendi um paciente em Arapiraca com infarto. Eu cheguei no consultório, minha atendente, doutor, teve um homem que teve uma dor muito forte ontem à noite. Eu disse, Rosa, faça logo o eletro dele, era um infarto. Eu liguei para o SAMU para saber se o helicóptero estava disponível para vir para cá. Eles disseram, não, Leomar, você... Agora a nossa ambulância está completa, tudo direitinho. Então, agora a gente só vai para Maceió se tiver tudo certo. O local que vai recebê-lo, o colega que vai fazer o procedimento. Aí eu falei com um colega, ajeitei tudo no HGE, tudo, isso pode estar tudo certo. Aí foi. Eu fiquei rezando para ele chegar vivo, né? E aí, eram umas 3 horas, eu estava almoçando, o colega muito gentilmente ligou para mim. Sariomar, graças a Deus. Seu Vicente foi feito. Difícil, rapaz. A lesão muito endurecida, mas ele está ótimo. Graças a Deus. No outro dia, a neta foi me agradecer. Eu estou vindo aqui lhe agradecer pelo que o senhor fez pelo meu avô. Mas o que é isso, doutor? Digo, minha filha, se fosse o meu pai, eu faria a mesma coisa. A mesma coisa. Mas tem colega do senhor que mandaria para o hospital regional. Olha, é um infarto. O senhor procurou o local em Maceió, o senhor procurou a ambulância. Eu falo isso aqui com vocês sem nenhuma falsa modéstia. É porque eu acho que isso é obrigação. Isso para mim é um presente. Salvar vidas, né? Isso é um presente grandioso para mim. Não é porque eu sou diferente e melhor do que ninguém, não. Estou falando porque a gente agradece a Deus aquele dom que Ele deu para você, de graça. Eu agradeço todo dia a Deus por Ele ter me dado essa oportunidade.
Isso é um presente. E tá Transformar a cumprindo vida das bem Porque, esse pessoas. como papel, dizia né? o Gandhi, né? Que não existe dinheiro no mundo, fortuna no mundo maior do que servir. Servir. O servir não tem nenhum bem material igual ao servir. Então, eu acho que esse presente que eu tenho, né? Eu só peço a ele que me dê mais tempo quando eu puder ainda ir trabalhando. Porque cada dia seu é a construção que você está fazendo para o futuro. Verdade. Não é verdade? Eu atendi uma pessoa lá, que estava muito aflito num voo, agora recentemente em São Paulo, e todo mundo com má vontade, grosseria. E ela veio para mim, me atendeu da melhor maneira possível. Quando terminou, disse: olha, você acaba de levar um tijolo para o outro lado. Porque é assim que se constrói aqui. É aqui. Então você pegou um tijolinho e já levou para lá. Você está garantindo lá. Ela riu. É isso mesmo. Eu digo: é isso mesmo. É aqui. Você agradeça a oportunidade que você tem de servir. Às vezes a minha mãe dá um trabalho tão grande, e para completar veio uma tia agora. Eu digo: agradeça a Deus. A A oportunidade de cuidar. Oportunidade tá oportunidade sendo dada, não, né? não agradeça. Agradeça a ele. Ele está tendo a oportunidade de você servir. É verdade. Né? Hoje a gente vive num mundo muito competitivo, né? E as pessoas querem sempre se sobressair. Existe uma política de desincentivo, né? Você desincentiva o outro para se sobressair. Essa competição, Alba, né? Né, gosta muito de esporte, compete. Você percebe que essa competição às vezes faz com que gere isso, um desincentivo ao outro. Acontece. A gente vê que acontece. Não é o meio que eu procuro estar inserida. Perfeito. Na verdade, um dos motivos que eu me identifiquei muito com o CrossFit foi justamente isso, né? A gente tá o tempo inteiro se incentivando. Então, assim, a turma sempre se motiva. Não é fácil a gente ir todos os dias, 6 horas da manhã, Verdade. né? Não é fácil. E às vezes a gente vai pelo outro, porque a gente sabe que a gente vai encontrar uma amiga, porque a gente sabe que a gente vai treinar com incentivo de algum deles, vai encontrar uma turma legal que vai fazer o seu dia ficar mais divertido, mais leve. Às vezes você tá com algum problema, não dormiu bem à noite, mas você sabe que... Então, assim, não é o meio que eu procuro estar inserida. Existe muito, né? Quem vive mais inserida aí no meio da competição, às vezes acontece. A gente percebe que, no modo geral, no CrossFit existe essa parceria, esse incentivo mútuo, né? De um com o outro. Mas acontece, realmente, esse daí. Mas, assim, no meu dia a dia eu procuro não estar inserida nesse Então, nas contexto. suas competições, você pretende só a sua superação. Sempre. Sempre. Eu vou para dar o meu melhor. Eu vou porque eu gosto de me desafiar, né? E, assim, muitas vezes a gente tá ali... não consegue ver uma amiga, não consegue ver um outro colega que tá, de repente, competindo no mesmo horário, mas você tá torcendo da mesma maneira. Às vezes é até, como é que se diz? Atleta de competição do mesmo nível que você, né? E você tá, mesmo assim, torcendo para que o outro se dê Incentivando. tão bem quanto você, né? Óbvio que todo mundo quer se destacar de alguma forma e, se possível, ganhar, né? Quem não quer, a gente vai realmente para se superar, né? E faz parte, assim, pensar, de repente, numa vitória, num pódio e tudo mais. Mas não levar isso tão ao pé da letra, até porque, como a gente já tinha conversado anteriormente, eu não vivo disso, nem para isso, né? Eu tenho isso como um estilo de vida porque eu realmente gosto, porque realmente é um meio onde eu me sinto bem, onde eu encontrei amizades que me ajudam, me incentivam diariamente, né? Então, mas acontece, realmente pode acontecer. E o CrossFit, o que foi que lhe fez você se apaixonar? Eu acho que é essa questão da intensidade do exercício Que é um físico exercício bem mesmo. intenso. Tanto a parte de força como a parte do cardio, né? E essa questão de trabalhar muito em conjunto, né? Você nunca treina sozinha. Não é uma academia que você chega lá, treina e vai embora, né? Então, assim, tem essa questão do grupo, né? De todo mundo se incentivar, do coach estar sempre chamando você pra, né? Vamos lá, Alba, né? Não para, não desiste. Então, faz muita diferença isso. Então, pra mim, eu acho que foi o esporte que eu mais me identifiquei. Acho que por esse incentivo que a gente tem diariamente, do coletivo, né? coletivo. Exato. Trabalhar de forma humanizada é trabalhar de uma forma mais exigente.
consigo e com o outro. Como fazer para estar bem? Existe um momento que você tira para renovar a sua espiritualidade, para você estar bem, para cuidar do outro? Isso é um exercício permanente, né? Eu tenho momentos direto disso, né? Só pela religião nossa, né? Eu sou católico, a gente tem um dia na semana para isso, né? Mas eu acho que eu aprendi uma coisa na minha vida que eu sempre digo que foi uma das maiores descobertas minhas, foi viver na graça. A graça é você na vida de Deus e Ele na sua. Aí você começa a entender tudo. Tudo. É impressionante. Nos momentos difíceis, nos momentos de alegria, nos momentos todos você percebe. Você percebe que está sendo conduzido, desde que você sintonize. É uma questão de sintonia. E sintonia você só tem no diálogo, né? Então você é uma coisa extraordinária. Ela falou de uma coisa que definiu saúde. O prazer que ela tem na atividade física e no grupo. Isso é saúde. Saúde. Isso é o conceito de saúde, esse seu. Você se sente feliz fazendo Perfeito. aquilo. Você está fazendo uma atividade e tem um grupo que fortalece, que divide, que partilha, né? Então, isso é fundamental. Então, a gente, para ver, por exemplo, as minhas comunidades, eu procuro, se você chegar onde eu trabalho, vamos dizer, esse camarada é um gozador, que eu brinco com todo mundo, eu apelido todo mundo, sabe? Todo mundo que trabalha comigo é assim. É um parceiro. Pode ser a que leva a minha água, que limpa, eu brinco com ela, faço tudo, tenho o maior. E você tem que criar esse ambiente, né? Então, lá onde eu trabalho, todos eu sou assim. Eu tenho essa relação porque essa é a comunidade que eu vivo. Como é que eu vou viver numa comunidade com prurido? Não pode haver, É do né? rapaz do estacionamento, né? Até Não, a pessoa mais importante todos, do local que você todos, porque é a minha tá indo. comunidade, a minha vida é ali. Tem um filme muito interessante, eu não vou lembrar o nome agora, mas ele é um filme espírita, mas no filme era uma mulher muito rica, muito bonita, e tinha um lixeiro que passava constantemente na rua, e ela não tratava bem esse lixeiro, ele acabava cheirando mal por causa do cheiro do lixo, enfim, ele recolhia o lixo da rua. E ela passou anos e anos tratando ele muito mal. Ela veio a falecer antes dele. E foi parecia como um purgatório no filme. E ele, algum tempo depois, foi também. Só que no filme era muito interessante que você não via a pessoa por fora, você via a pessoa por dentro, a aura, né? E ela tinha uma aura preta, era feio, né? Feio, né? E ele era resplandecente. Quando ele entrou lá, que ela ouviu, ela ficou encantada, né? Ela olhou para ele, ai, ficou Coisa encantada com o linda, né? lixeiro. E ele foi chegando perto dela, perto dela, perto dela. Quando ela o reconheceu, ela disse, meu Deus. Aí veio aquele choque de consciência. Quanto tempo eu perdi tendo aquela alma tão linda ao meu lado, né? E eu não dei essa atenção. O trabalho humanizado, ele exige mais, porque é uma doação maior ao seu paciente. E como naquele dia que a gente não tá tão bem, pegar a nossa dor, colocar no bolso para cuidar da dor do outro. Tem ocasiões, felizmente não são tão frequentes, que eu não vou ao consultório. Eu não estou bem, né? Quando tem uma perda, por exemplo, de um amigo, eu me sinto muito mal, aquela notícia, eu não vou. Agora, existe umas que eu recebo durante o trabalho. Essa é que Nossa. tem que ser. É. Essa é Bem difícil. trabalhada. Eu fico louco que acabe. Eu não estou bem, né? Eu tenho uma tia que teve um infarto e eu estava indo de Arapiraca para Peneda. Ela disse, meu filho, eu tô sentindo uma dor muito forte. Eu disse, como é essa dor? E por telefone eu vi que era coisa séria. Vá para o Hospital do Coração. Eu disse, não vou não, só vou com você. Eu disse, pelo amor de Deus, eu estou viajando. Não, só vou com você. Eu sei que eu voltei. Quando eu cheguei lá na clínica, na Clinivida, aqui em Alagoas, ela estava, porque eu rodei o eletro, era um infarto. Ela disse que eu fui um artista, que eu não me assustei. Peguei o eletro, digo, tia, a senhora vai ter que ir ao Hospital do Coração fazer um exame, que eu estou precisando
Me deu uma coisinha aqui que eu preciso de outro exame. Era o cateterismo. Mas ela disse que eu tapeei ela de um jeito que ela não percebeu. Ela foi tranquila, achava que não tinha nada. Né? Então, às vezes, você tem que dar uma de artista. Né? O doente que eu tenho, o paciente que eu tenho mais dificuldade de lidar é o doente oncológico. Esse aí, eu vou dizer a você, eu tenho muita dificuldade. Né? Eu tinha um grande amigo, colega meu, um grande amigo, e eu não ia visitá-lo, ele é doente com câncer. Diga aquele covarde que vem aqui. Porque eu gosto de dizer palavras que aumente a Incentiva, né? autoestima, que incentive. Quando eu não tenho muita coisa, principalmente para um colega. Eu fiquei resolvido na última hora, eu fui lá vê-lo, a gente conversou muito e tal, mas eu fiquei resistindo, porque eu tenho dificuldade com doente oncológico. Porque você está vendo a situação, muitas vezes existe um mecanismo de defesa do paciente, ele fica meio ignorante, ele acha que não tem o problema, né? É negação, A né? negação, né, do problema, e você tem que manter aquela negação, né, de mentir, dizer realmente que ele não tem, né? Então isso é muito difícil para mim. É o paciente que eu tenho dificuldade, Verdade. é o paciente oncológico. Agora quando eu estou assim, que eu não estou bem, realmente é muito ruim. Quando eu tenho condições de saber do problema antes do consultório, Anteriormente. eu cancelo todo o meu atendimento. Agora, porque é difícil. É porque você tem que estar muito bem para você receber o paciente. Você não pode manifestar nenhum sentimento, externar que não está bem. Porque não é bom para quem está ali vendo. A pessoa já vem fragilizada. Isso, ele já Né? quer um apoio, Ela né? já Já vem tá indo, fragilizada e nota que você né, precisando de um apoio. está com problema. Por exemplo, gripado, eu não vou. Outro problema que eu tenho, eu não vou. Né? Porque como é que eu vou atender você se eu estou com um processo infeccioso? E é empatia. Exatamente. Né? É empatia. Aí não dá. É. Eu, na época da Covid, o Nilton dizia, meu pai, você não precisa o senhor chegar perto do paciente. O senhor escuta, mas eu não consigo. É tanto que eu adoeci por conta de uma paciente. A Eliane me chamou para ver, eu me preparei totalmente. Eu era aquele, parecia um astronauta. Todo Era paramentado, né? capote, era ovo, era tudo, felicil, tudo eu voltei. Mas eu tinha terminado e a Eliane me chamou para ver um paciente. Eu fui só de máscara. Quando eu cheguei, ela estava muito ofegante e sem máscara. E aquilo que o meu filho pedia para eu não fazer, Não conseguiu. Ao escutar. foi aí que eu consegui adoecer por isso. Mas é aquela história, né? Por exemplo, não tenho nada contra. Mas consulta online eu não faço. Não consegue. Não consigo. Eu preciso ver você, preciso palpar. Sentir a energia. Você falou do abraço. Todos os meus pacientes eu abraço. Perfeito. E idoso, então, eu pego e aperto muito. Eu fui para uma palestra que me chamaram lá na Unimed de Arapiraca. Era tipo, eu não me lembro, era Jesus Cristo, médico, alguma coisa assim. E eu fui dar essa palestra e falei do abraço. E tinha uma colega assistindo e começou a chorar. Meu Deus, o que é que eu falei? Que ela está tão emocionada. Quando eu terminei, ela veio falar comigo. Eu não esqueci nunca o abraço que você deu no meu pai. Até hoje, eu nunca esqueci. O abraço que você deu no meu pai. Você falou em abraço, ele já tinha falecido. Veio a memória afetiva. A memória afetiva. Então, eu acho que o abraço é o cumprimento mais perfeito. Perfeito, verdade. Né? Quando eu abraço, eu abraço muito quando uma pessoa perde um filho, por exemplo. Eu faço questão de abraçar e esperar minimizador. Esperar um pouco, né? Segurar um pouquinho. Isso eu faço assim constantemente. É fantástico. Alba, você trabalha com vendas. Vender é também, né? Também. É. Uma venda indireta, na verdade. Indireta, é um dom, é uma habilidade. Eu acho que é um dom, né? E uma habilidade porque a gente desenvolve, né? Eu acho interessante assim, às vezes a gente vai, lógico que não é a sua área, mas às vezes a gente vai numa loja e às vezes a gente é tão bem recebido, às vezes você não encontrou o que você queria, mas você diz, meu Deus, eu vou comprar alguma coisa. É interessante verdade, acontece isso. muito.
No meu caso, é mais uma habilidade, né, doutor? A gente Eu acho que não, você tem dom. é. Porque Então, você vamos faz dizer que é. confortavelmente. É, Você faz naturalmente, naturalmente. com prazer. E É quando a dom. gente conhece, né, o produto que a gente trabalha, a gente sabe da qualidade, a gente sabe as indicações Sim. próprias, né? A gente sabe que se encaixa muito no dia a dia do médico, então fica muito mais fácil a gente vender realmente a ideia do nosso produto, né? Além de ser um dom, então a gente vai adquirindo habilidades e entendendo sobre o dia a dia do médico, sobre como aquele produto se encaixa no dia a dia dele, para também levar o que é interessante para ele, né? A gente não vai. Às vezes, numa especialidade, a gente tem N produtos, mas nem todos o médico tem oportunidade no dia a dia, porque de repente ele tem alguns nichos de tratamento que algumas drogas ele prefere não se aprofundar, encaminhar, né? E já alguns outros ele consegue já ter essa autonomia na prescrição, né? Então a gente tem que saber entender o dia a dia dele para encaixar também nossos produtos, né? Porque eu tenho aqui 9 produtos que vão se encaixar 9 produtos no dia a dia daquele médico, né? Então, assim, entender também o que é A interessante pro seu. individualidade. Isso. A individualidade de cada cliente, vamos dizer, meu, né? Entender o que é que ele tá precisando, o que é interessante pro dia a dia dele, para eu realmente levar o que é oportuno para ele, né? O que vai ser legal para ele estar trabalhando também. Então, assim, vender a ideia não é vender tudo para todo mundo. É saber para onde a gente vai direcionar. Aonde quer chegar. Aonde quer chegar. Exatamente. Isso é dom. Isso é dom. Coisa boa. Dom, vocação, escolhas. E assim a gente vai construindo É a verdade. vida. Eu sempre, quando vejo o paciente leva a filha, vai fazer medicina. Ela faz o seguinte: você pergunta a Deus qual é a sua vocação. Porque a melhor coisa desse mundo é você identificar o seu dom, Verdade. Seu caminho. o seu caminho. Porque é a sua vida. Não espere a sexta-feira para ser feliz, né? É a Seja sua feliz na vida, segunda. A sua vida está ali. Eu ouço muitas pessoas dizendo: doutor, eu fico louco para não voltar, eu fico contando, não gostaria de voltar para casa. Está tão bem no ambiente de trabalho, mas não está bem em casa. E vice-versa. Sai de casa, fica doido para ficar no trabalho, porque não está aguentando o ambiente de casa, né? Então, não tem nada melhor do que você sair de manhã para visitar, apesar de ter alguns médicos que a receptividade não é tão boa, né? Como tudo, né? É verdade. Mas você sai com prazer. Sair com prazer para trabalhar e voltar com felicidade para casa, né? Com dever cumprido. Com dever eu fui muito bem, cumprido. meu Deus. Eu fui muito bem, o dia hoje foi ótimo. Né? É verdade. Foi muito frutífero, eu fui muito bem hoje o dia, né? Então, isso para mim é fundamental. Sentido de vida é isso. A vida tem sentido quando a gente consegue, com essas situações, a gente ir tocando ela. Eu digo sempre, cruz todo mundo tem. Não é fácil. Eu digo né? para os meus Sempre pacientes, aparece. quem senta nessa cadeira que disser que não tem cruz é mentirosa. É verdade. Quem disser eu não tenho nenhum problema na família. A minha família são os anjos, todas as asinhas brancas e tal. Está mentindo, me perdoe. Todos nós temos. E não vamos ter moleza nunca nessa vida. Nunca. Agora eu tenho que fazer o meu papel. Eu tenho que escrever a minha história. Eu não posso Seja o dono da sua história. Eu não posso ser espectador. Verdade. Eu tenho que construir, escrever a minha história. E a minha história eu consigo assim. Com prazer no meu trabalho, com a minha atividade, com a minha qualidade de vida. Exatamente. Né? E isso tem sentido. Agora, isso não tem, meu amigo, né? Outro dia eu fui dar uma entrevista na rádio em Arapiraca, e um rapaz que trabalhava lá no controle disse: eu estou aqui em Arapiraca, tem um homem tão rico. Fui na casa dele, ele tem tanta coisa do mundo de escritura, de imóvel. Agora não tem tempo para dormir direito, não tem tempo para a família, não tem tempo. Eu digo: esse cara tem tanto dinheiro que é pobre. Só tem dinheiro. Que é pobre, meu Deus. Ele só tem dinheiro. Rico é quem sai para trabalhar feliz, que compra o papel, vive bem, está comendo direitinho, tem a sua casa. Esse é rico. Eu digo: Irã, é o nome dele, Irã.
Eu passo aqui, antes de chegar em Arapiraca, tem uma família debaixo de uma mangueira, comendo uma carne gostosa, um churrasquinho gostoso, tomando a cervejinha dele, vai dormir, não tem problema no banco, É. dorme com a cabecinha. Esse cara é rico. Agora, isso que você acabou de me falar é pobre. É a inversão de Faz todo valores. sentido. Sensação, totalmente. Né? Faz todo sentido. Então, você que tem o seu estilo de vida ali, eu estou muito bem no meu trabalho. Eu me cuido, minha atividade física. Eu tenho uma comunidade que eu partilho tudo. Você está buscando, minha querida. Saúde. Está dando sentido à É vida. verdade. A sua qualidade de vida justifica esse prazer. Então, o segredo seria a gratidão? Essa é a palavra que eu tenho mais respeito. É gratidão. Meu avô dizia, tem coisa que avô diz que a gente não esquece, né? Meu avô dizia que perdoava o ladrão, mas não perdoava o ingrato. Mas olha, a gratidão para mim é uma das coisas mais nobres do ser humano. A gratidão. Eu, coincidentemente, eu vinha conversando com a Eliane hoje, na viagem. Eu disse, minha filha, 2 palavras que eu tenho pavor. Aliás, uma que para mim é tudo, é a gratidão. A outra que eu tenho pavor é a humilhação. Se humilhar para mim, uma das coisas mais violentas que um ser humano pode fazer o outro. Né? Então, essas 2 palavras eu tenho muito cuidado. Né? Porque às vezes a gente choca uma pessoa sem querer. A gente tem que ter muito cuidado nas palavras, né? E às vezes você, Pra não sem querer, machucar o você outro. machuca. Né? E a gratidão, para mim, é a palavra uma das mais nobres que eu conheço. Reconhecer. Reconhecer. Mesmo com todos os desafios, né? Com todos. Que eu costumo dizer, Deus é muito bom comigo. Ainda hoje eu falei com minha mãe, Deus é muito bom comigo, mesmo com todos os desafios. Porque a vida é isso, né? Se não tiver desafio, não tem sentido. Não tem. Para que você está fazendo É verdade. isso? Né? E aquela história, se você quer paciência, você acha que Deus vai lhe dar uma bandeja de paciência? Ele vai lhe dar situações para você aprender a Trabalhar. ter paciência. Aqui a vida é essa. É essa. Isso aqui é a escola. É isso. É o exercício, né? E você tem que fazer tudo. Aquele mandamento que, para mim, é como ele disse, você pode esquecer tudo, mas se você conseguir placar esse, está com tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao outro como a si. Como assim? Acabou, meu. É. O que é que você quer mais? Resume tudo. Resume tudo. Então você tem que trabalhar isso. É. Tem que buscar isso. Não é só na retórica, não. Você tem que fazer mesmo. Eu tenho o Colocar em maior amor prática. do mundo por aqueles que trabalham comigo. Assim, uma coisa assim, que aí se diz, será que é? Talvez a gente já nasça assim, né? Eu tenho um maior carinho. Eu digo assim, sem nenhuma, eu fico até chateado de dizer, mas quando eu atendo um pobre mesmo, pobre que não tem nada, é uma coisa tão gratificante, porque eu vejo nele a figura do próprio. Deus. Eu antigamente tinha muito cuidado de não estar dando dinheiro no semáforo. Agora aquelas placas, eu estou com fome, eu não quero saber se é vigarista ou não. Eu ando com dinheiro agora. Pouquinho, né? Mas ando dando. E outro dia fui chegando numa igreja lá em Arapiraca e uma senhora me abordou. Eu estava até atrasado. Aí eu peguei no bolso, eu não tinha tão pequena não, só tinha nota maior valor. Eu dei a ela, sem problema. Ela olhou para mim, o olhar dela não era olhar humano, não. O Deus lhe pague, olhando para você profundamente, você sabe que ali não é... Você está fazendo a ele. Não está fazendo a ela, não. Você está fazendo para ele. Então você sente isso no pobre. O pobre você tem mais você sente mais. São mais agradecidos. Não, e o jeito, a humildade que ele vem, o jeito que ele chega para você. Ele chega humilde. Ele não tem nada. Né? Então você percebe mais. Não, que eu não atendo os outros também, mas é porque você sente mais naquele que não tem nada. Não tem nada, né? Então a medicina tem isso também. Dá a oportunidade de você sentir mais. Né? Quando você falou do filme que você... Sim. Eu me lembrei que é bíblico também do Lázaro, né? Que é os animais lambendo. Sim, o cara não dava comida a ele, não dava, era um banquete, não dava nada. Quando ele chegou lá, foi o contrário. O Lázaro numa boa e o camarada na mal, né? Meio escurinho, meio pretinho, né? Então, é isso, né?
Então, a gente percebe isso. Você pode olhar. Quando você tiver algum momento que você tem a oportunidade de falar com um pobre, você perceba. Perceba no jeito. Você procure ver isso. Você sente mais aquela presença dele naquele ali. É impressionante. Pelo jeito dele, pela humildade, A gratidão, pela, né? pela... Eu recebo muito presente. Essa semana foi tanto presente. Foi mamão, Final do foi ano. abacaxi, foi... Então, eu Maravilha. digo sempre, olha, isso aqui é o significante. O significado é outro. Aquilo está a gratidão, está o amor, Reconhecimento. está o reconhecimento, está o amor naquele abacaxi. Esse abacaxi foi lá de casa, eu plantei tudo. Aí você sente que não é o abacaxi, é o significado do presente. É a gratidão, é o amor, né? Tá ali. Então eu recebo cada presente interessante. Né? Animal, né? Interessante, que Galinha, muitas vezes a gente ovo. acha que está fazendo algo por alguém e quando você vê, você que E tá recebeu aquilo. recebendo. Você que recebe. Você É. que recebe. Porque eles ensinam a gente. Tem pessoas analfabetas que têm uma sabedoria que poucos doutores têm. Verdade. Você olha assim, É. meu Deus do céu. Sabedoria popular. Sabedoria popular. Né? Então você vê muita coisa. Por isso que o consultório é um santuário, né? Porque você vê tudo. E é Você melhor vê escolher ter razão ou ser gentil. Você Acho- prefere o quê? ser gentil. É muito mais negócio. A gente às vezes comete falhas, né? E às vezes sai um pouquinho, né? É pela razão. Porque às vezes a gente quer tanto ter aquela razão, mas aí a gente tem que ter o olhar gentil de naquele momento esquecer um pouquinho. Para interpretar. Muito bem. E é isso, né? Eu quero agradecer a Alba, perfeito. Agradecer Muito doutor Aliomar, obrigada. foi maravilhoso hoje. Agradecer toda a doação de vocês de virem aqui falar sobre empatia, amor, doação e que o mundo precisa cada vez mais disso, né? É verdade. E que a gente saiba aprender cada dia, se superar cada dia, olhar o próximo como a nós mesmos, não é verdade? É. E vamos escolher ser gentil sem motivos. Se a gente está na dúvida do que fazer, é só pensar o que a gente não gostaria de que fizesse com a gente. E aí não tem erro. Vamos ser a mudança que a gente deseja ver no mundo. Agradecer mais uma vez, foi maravilhoso. Agradecer Foi nossos ótimo, apoiadores. obrigada. Estúdio Felipe Pugliese, maravilhoso. Lipe, perfeito, obrigada. Agradecer Flor de Menina. Agradecer Luz de Luca, trouxe maravilha aqui pra gente. Agradecer Vila de Porto Patacho, que está aqui nesse apoio com a gente também. Alba, Muito obrigada, Michele, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você falando sobre empatia, gentileza, né? É uma coisa que eu prezo muito no meu dia a dia, no meu trabalho. Desde minha manhã cedinho nos meus treinos, até o final do dia. Foi um prazer poder dividir aqui com o Dr. Eliomar. Não tinha tido prazer ainda anteriormente, né, de ter conhecido ele, mas foi ótimo. Tá, muito obrigada, viu, doutor? Eu Pelos que agradeço. ensinamentos, por tanta humanização na medicina, né? Por ensinar tanta gente aqui em tão pouco tempo. maravilha. Eu que aprendi muito, né? Eu quero agradecer, Michele, o convite. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que as coisas boas a gente tem que difundir de uma forma rápida, porque as coisas ruins estão chegando também muito rápido, né? E a gente precisa isso. Essa é uma oportunidade de ouro, né? Oportunidade de ouro da gente poder divulgar, partilhar. Tantas coisas eu aprendi aqui também, né? Quantas coisas boas, né? Que a gente aprendeu. E ficar sempre atento, né? Que quando a gente serve, a gente está sempre A gente ganha. ganhando muito. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela minha querida aqui do lado, parceira. A Alba me ajudou muito também. Eu estava dizendo aqui, a Alba em off, eu falo muito, incentivo muito a andar de bicicleta e não ando, né? E um dia uma paciente minha foi para o meu irmão, que é o médico também, disse, o senhor anda de bicicleta? Ele disse, não. Como não? Seu irmão anda tanto? Ele disse, quem? Disse, olha, mas aquele nunca andou. Ele caiu tanto no começo que ele Que desistiu. desistiu.
Porque Arapiraca, por exemplo, está fazendo uma obra agora fantástica. O prefeito aproveitou o trilho que tinha em torno da cidade, de trem, e fez uma pista tanto para o Para o carro pedestre como como para o ciclista. para o pedestre e para o ciclista. Foi. Muito bem urbanizado. Isso é uma coisa boa, isso é saúde, né? Eu digo lá Incentivando, aos né, a meus pacientes em saúde. Arapiraca, que se vocês tivessem ideia do que é o valor da bicicleta para a saúde, não tinha uma moto em Arapiraca. E moto em Arapiraca é uma coisa absurda. Demais. muito. E a gente vê tanta tragédia, né? É verdade. Muito obrigado, Michele. Muito Obrigada. obrigado, Alba, pela Obrigada, doutor. Obrigada. parceria. Chegamos ao fim de mais um episódio. Fazer o bem sem olhar a quem. E que essa história sirva de inspiração para você, para outras pessoas, para fazer o mundo melhor. E até o próximo episódio.